Olá, então eu estou aqui com o kefir de água que eu acabei de comprar. Eu acabei de desembalar, então tá aqui o pacotinho maior, o pacotinho no qual estavam os grãos de um pouco de líquido. Então, o que que eu fiz? Eu despejei na peneira para poder descartar todo aquele líquido que veio na viagem, fermentando. Então, o cheiro tá ácido, mas é um cheiro bem gostoso. O cheiro acaba diferenciando do cheiro da outra cultura que eu tinha. A cultura que eu tinha um cheiro mais de uva passa. Essa aqui já tem um cheiro mais que lembra acidez, lembra uma cidra. Então, essa é a primeira observação. Os grãos estão bem claros. Eu não sei se está conseguindo filmar bem. Eles estão bem clarinhos. Eu creio que o açúcar que ele é cultivado, que essa cultura foi cultivada, era um açúcar claro, mas noto que eu tenho ali alguns fiapinhos de biofilme, algumas sujeirinhas. Isso é tudo normal. E o que que eu vou fazer agora? Veio essa quantidade de grãos, que é bem mais que uma colher de sopa. Eu vou separar um grãozinho já para começar a fazer o experimento de um grão de kefir. E o resto eu já vou colocar aqui em 500 ml de água com 2 colheres de açúcar mascavo. Eu vou utilizar uma proporção até um pouco maior, o volume, na verdade, não a proporção, mas o volume maior, com uma quantidade de kefir menor, pois eu estou em Goiânia, aqui faz bastante calor, aqui acelera a fermentação, e outra, eu tenho muitos grãos e os grãos não estão tão grandes, o que faz com que a área superficial dos micro-organismos seja maior, o contato deles com o líquido vai ser maior e eles vão ter uma taxa de fermentação maior, ou pelo menos tendem a ter. Então, eu vou utilizar 500 ml e ver como se comporta até reativar. Qualquer coisa, depois eu posso tentar mudar as proporções e tal, mas eu vou começar aqui pelo separando o grãozinho do kefir. Então, para começar esse experimento de um grão de kefir com essa nova cultura, o que que eu fiz? Eu peguei um pouquinho de água, bem pouco, o suficiente para conseguir cobrir esse grão que vai estar aqui sozinho. Eu acho que eu posso até... Não vou tirar. E vou tentar dar aí condições ótimas para esse grão se desenvolver. Então, para essa quantidade de água, eu vou colocar uma colher de açúcar mascavo, uma colherzinha cheia de açúcar mascavo, para justamente sobrar alimento, para ter ali bastante substrato no meio, não em concentração, mas em quantidade, para esse grãozinho aí, para os micro-organismos se desenvolverem. Então eu vou dissolver. É interessante dissolver bem o açúcar. Aqui no caso eu não vou escaldar esse açúcar, mas eu poderia fazer isso. Futuramente eu posso pensar em utilizar o mix, mas no começo eu vou utilizar somente o mascavo. Então tá aqui já preparado. Vou adicionar uma gota de carbonato de cálcio para trazer dureza para a água. Eu não cheguei a fazer fermentações aqui em Goiânia, mas o filtro de barro meu ainda é o mesmo, então eu vou trazer um pouco de dureza aqui com uma gotinha de carbonato de cálcio 10%, que ele não traz só dureza, ele também acaba trazendo cálcio, né? Então, para as leveduras, acaba sendo interessante. E agora eu vou separar o grãozinho que vai dar início à formação da cultura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar bater aqui para os grãozinhos maiores pularem e eu vou selecionar um. Eu não vou selecionar nem o maior e nem o menor. Vou pegar esse aqui, que é um grãozinho médio. Não sei se está dando para ver. E... não, vou pegar outro. Ou ele mesmo. Vai ele mesmo. Então, vou pegar esse grãozinho aqui e adicionei aqui. E agora o que que eu vou fazer? Nesse eu vou tampar. Não vou fechar, mas eu vou deixar tampado. E agora eu vou preparar aí o outro, o restante. E para esse restante aí sim, 2 colheres rasas de mascavo. Não vou adicionar cálcio. Vou no tradicional, onde não tem erro, para não correr risco de muitos fatores influenciar na fermentação. Simplesmente vou dissolver. Aqui no caso é uma colher de inox, não tem problema, eu pelo menos com a minha cultura, eu nunca tive problema em utilizar inox. Caso apareça alguma cultura que tenha problema com inox, eu não utilizarei porque eu acho que é o mais
fácil e prático para limpeza. Eu não sou adepto do plástico. Se eu tivesse uma peneira de inox da Tramontina, um inox alimentício, eu estaria utilizando ela. Eu não sou muito fã do plástico. Por N questões, por questão de micro-organismo, por questão do plástico ser sensível à temperatura, enfim. Eu gosto muito do vidro, gosto do inox, eu gosto de panela de ferro, mas enfim. Então aqui está dissolvido. Vou adicionar cuidadosamente os grãos, então olha, tem bastante grãos, tem os fiapinhos. Nesse primeiro momento eu não vou me preocupar com isso. Eu vou me preocupar se eu vou obter sinais de fermentação. Então, olha a quantidade. Deu aí 2 colheres de grãos. Um grãozinho até caiu ali. Mas deu 2 colheres de grãos, basicamente, que eu recebi. E o cheiro, nossa, um cheiro levemente alcoólico, mas um cheiro mais pro lado da cidra. Lembra uma maçã fermentada. Enquanto a outra cultura de kefir que eu tinha lembrava mais uvas passas. Então eu vou tampar aqui. Essa tampa é um airlock adaptado para poder sair o gás da fermentação. E vou deixar fermentando 24 horas e ver o que acontece. E a mesma coisa aqui para o experimentozinho do 1 grão de kefir.